Você também foi convidada pela cultura, né? Trabalhava com jovem na ESPN, trabalhava com jovem na MTV, aí foi convidada pela cultura para apresentar um programa RG que era voltado para os jovens. Queria que você contasse um pouquinho desse período. A cultura, nessa época eu já estava meio cansada da MTV, porque tendo feito de tudo na MTV, que era o que eu achava mais legal, fazer de tudo, dirigir, ser assistente de produção, coordenar, apresentar. Eu, naquela época, estava fazendo só o Barraco MTV, que era um programa de debate que eu tinha ajudado a inventar. E eu achava mais legal uma pessoa que fizesse o debate sobre arcabouço fiscal e também apresentasse videoclipe e cobrisse festival. Eu achava que isso era um recado importante para se dar, inclusive. Não são mundos separados. A MTV, naquela época, concluiu exatamente o contrário. Não, quem fala de arcabouço fiscal não pode ir lá entrevistar. Eu achei isso uma bobagem, me deu uma broxada, sabe? Eu que trabalhava pra caramba, tava com um programa ao vivo de 1 hora por semana, mesmo com toda a produção, toda a discussão, era muito pouco. Aí a cultura me chamou para dizer assim, a gente gosta desse monte de coisa aí que você faz. Porque você fala de esporte, você fala de arcabouço fiscal, e fala do Charlie Brown Jr., e a cultura tem uma baita programação infantil, reconhecida mundialmente, uma baita programação adulta, e a gente está sem programa para a faixa da juventude. Então, a gente queria que você viesse justamente para fazer esse monte de coisas diferentes num programa diário ao vivo. Aí eu fui, tipo, demais, cara! Então, a gente desenvolveu, algumas pessoas da MTV foram comigo, a gente desenvolveu esse programa todo misturado, que foi chamado de RG, porque é o Registro Geral, Identidade e tal. E era muito interessante. Interessante, inclusive, porque a gente começou a atingir um público que a gente não esperava, que era idosas. As mulheres que estavam em casa e não viam a menor graça em programa de receita, de fofoca, de tudo, assistiam o RG, cara. A gente tinha o retorno fax, e-mail e telefonemas. E eram muitas mulheres, principalmente, né, com mais de 60 anos. E que gostavam do RG, apesar de ter o Charlie Brown Jr. se apresentando, mas as discussões, sabe? Cara, a gente entrou no ar ao vivo logo depois do 11 de setembro. O programa tinha 1 hora, teve 2 horas de duração ao vivo, chamando especialistas. Então, tinha essas ocasiões mesmo, né? A gente não queria, porque é um programa para jovem, só vamos falar de coisas legais. Não, as outras coisas também são muito interessantes. E aí eu dei a entrevista para a revista Época, que queria questionar os impactos na sociedade do fato do uso, da venda de maconha ser crime. E para isso quis conversar com algumas pessoas que contrariassem um pouco o estereótipo, né, do maconheiro doidão, fora da sociedade. E aí falou com uma médica neurologista, falou com um empresário, falou com um monte de gente e falou comigo. Soube que eu usava maconha e perguntou se topa falar sobre isso. Eu falei, olha, nos nossos debates na MTV, eu sempre quis que alguém falasse, olha, eu uso maconha, e só quem vende maconha é o crime organizado, mas o crime organizado faz mais mal para o mundo do que a maconha faz para mim. Era esse o teor da proposta que a revista Época estava fazendo. E eles ainda disseram, olha, sem sensacionalismo nenhum, a gente quer discutir esse assunto super delicado em outros termos. E eu falei, entendo e concordo, eu falo. E aí a capa foi totalmente sensacionalista. A discussão era super cuidadosa, sabe? Pisando em ovos, assim, exatamente porque era um tema difícil. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. Estragou tudo, cara. Estragou o debate, estragou o meu emprego, porque a cultura falou, não, nós não podemos ter alguém que incentiva os jovens a fumar. Eu falei, não tem incentivo nenhum, pelo amor de Deus. Bom, no fim, acabou desencadeando um debate. Até o fato de eu ter sido demitida. Porque aí começaram a me chamar para falar sobre isso. Cara, no Fantástico, no Fala Que Eu Te Escuto, numa emissora brasileira no Japão, para os decassegues lá. Então, eu falei, durante 15 dias, faz de brincadeira, eu não fiz outra coisa. Aí a ESPN me deu folga e falou, não, a sua vida está meio complicada agora, depois você volta. E eu fiquei uma semana inteira entrando ao vivo, falando por telefone, fazendo programas em estúdio, para falar sobre o que eu quis dizer, afinal. Alguns lugares sem nenhum respeito, querendo mesmo o sensacionalismo, sou maconheira mentirosa! Mas outros lugares falando, pera, deixa eu entender.
Mas você acha mesmo que seria uma ideia melhor se fosse descriminalizado? Não, aí as pessoas visivelmente discordavam, mas queriam discutir. Outras concordavam, mas não podiam dizer isso no ar. Então, de uma maneira, né, torta também, Sim. não deu certo, deu errado, mas dessa maneira meio torta, acabou contribuindo, naquela época, para começar a botar o assunto em debate em público. Porque antes, se ele era debatido, era só escondido, né, entre as pessoas. Na MTV, quando a gente punha esse assunto em pauta, ia lá um engenheiro que na redação ele falava pra gente, cara, eu chego em casa, eu podia tomar um copo de vinho, eu podia tomar um copo de uísque, mas não, se eu fizesse qualquer uma dessas coisas, tava tudo bem. Mas se eu fumar, Sim. eu estou eu estou contribuindo para uma indústria criminosa. Mas ele jamais diria isso na frente das câmeras. Então, assim, foi um escândalo que me persegue até hoje. A qualquer declaração minha que um determinado setor discorde, tipo, o que a gente deve fazer na Cracolândia? Ah, mas só podia ser essa maconheira retardada mesmo? O que ela tá fazendo no governo? Então, ai, meu Deus. Mas é o preço. É o preço de você aceitar, dizer publicamente coisas que as pessoas normalmente não dizem exatamente porque vai trazer problemas para a vida delas. Então, que seja. Mas você diz que ainda te persegue isso. O fato de ter pelo menos levantado o debate depois, apesar daquela capa terrível, tudo aquilo, ter conseguido trazer um debate mais aprofundado, mais sério, que era o que você estava procurando, não valeu a pena, de certa forma? Claro que sim. Claro que sim. Tanto é que eu nunca desdisse. Muitas outras pessoas chegaram a esse ponto de dizer, pô, eu chego em casa e fumo baseado, cara, ninguém tem nada a ver com isso. Não foi, eu estava dizendo como se fosse assim, né? Ah. E eu sabia que o importante era superar a barreira e discutir seriamente, assim, o desastre que é o monopólio Sim. do comércio de maconha pelo crime organizado. É muito pior do que todos os efeitos negativos que o uso de maconha em si tem ou pode ter, né? É uma coisa de proporção, assim. Então, eu achava super importante que a gente colocasse isso em debate. Então, eu já tinha me ferrado mesmo, mesmo que não tivesse. Se era isso que eu queria, se era isso que eu pretendia, então vamos falar sobre isso. E aí, muita gente, acho que não entende até hoje, mas muita gente, mesmo discordando, o que é totalmente honesto, verdadeiro, razoável, Sim. As pessoas podem achar que isso ia piorar. Mas entendendo o que eu quis dizer, aí elas respeitavam uma opinião diferente da delas, sabe? Tinha uma ideia totalmente oposta da minha. Se pudessem, erradicavam maconha do planeta. Eu falei assim, então, mas isso não vai acontecer. Não vai ser erradicado. Então, a gente vai deixar só o crime organizado cuidando dessa atividade? É muito pior, eles não têm concorrência. É só o crime quem domina esse tipo de comércio, né? Então, foi bem interessante ao longo dos anos ver pessoas que tinham me abominado. Se existisse, elas teriam postado, mas não era postagem na época. Tinham me abominado e depois encontrar com elas e falar assim, eu entendi o que você quis dizer, sabe? Coronel Ferrarini, cara. E eu também entendi a posição dele, porque ele trabalhava numa clínica, mantinha uma clínica para dependentes. Então, ele convivia com a dor da dependência, das famílias dilaceradas, e é horrível. O uso nocivo de drogas não é pouco nocivo. Sim. É brutalmente nocivo. Então, que ele tenha me olhado com horror, eu entendo. Porque a convivência dele era com a dor. Mas quando ele entendeu o que eu estava dizendo, aí ele passou a respeitar. Tanto é que um dia me chamaram, anos depois, nos chamaram para um programa, o Super Pop, que não era famoso exatamente por debates equilibrados. Era mais... Se um debatedor gritasse com o outro... É lucro. Né, o Ibope. Então, eles convidaram o Coronel Ferrarini e me convidaram também. E mais duas pessoas, assim, mas era na expectativa de que desse pau, entendeu? Aí, quando a gente chega lá e tá pra entrar no palco, aí o Coronel, Soninha!
Me abraçou e falou assim, ai, que bom que é você que tá aqui. Porque ele sabia que a gente ia Debater. discutir em termos educados e respeitosos, entendeu? Ele também não seria chamado de, sei lá, reacionário e qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então, com o tempo... Assim, no dia seguinte, apesar de perder o emprego, mas naquela semana seguinte já tinha valido a pena. Porque o motivo de eu ter concordado em expor um fato da minha vida que eu não precisava contar pra ninguém era promover o debate. E o debate começou a ganhar mais espaço ali. Começou a acontecer no Fala Que Eu Discuto. Não só no Barraco MTV, entendeu?